Então, como é que vocês estão? A primeira coisa que eu estava perguntando para a Orion, que foi a primeira que entrou, é como é que está o planejamento, como é que vocês estão, o que vocês estão achando, se tem alguma parte da matéria que vocês estejam com mais dúvida, porque hoje, pelo planejamento, né, o que eu fiz? Eu deixei hoje para dar uma recapitulada na matéria de processos energéticos, porque como são processos muito novos para vocês, eu achei melhor ter essa aula para vocês darem mais uma sedimentada, tá? E aí, para isso, eu usei o módulo interativo que fala sobre as organelas que participam desses processos, né? Então, vale super a pena. Fala da questão da teoria dos endosimbiontes. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Alguém viu, chegou a ver o material de hoje? Eu não vi o material de hoje. Ok. Eu estava terminando de fazer um bloco. Tá, né? Então, eu sei que essa semana é puxado, né, gente? Não esqueçam o prazo, tá, do bloco, que é até a semana que vem. Qual é o dia? Você sabe o dia exato? Sei sim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha planilha aqui, que eu acho que eu Também não consegui ver o material não, porque eu tô fazendo os blocos. Olha, eu acredito que, bom, pelo menos foi a última vez que eu falei com o Lucas, que vai ser dia 3, que é quarta-feira, tá? 3/6, né? Quarta-feira que vem, às 17 horas. A Lavínia conseguiu entrar, que bom. Tá entrando. Tá, então é dia 3/6, às 17 horas, a última vez que eu falei com o Lucas. Mas fiquem atentos aí que ele deve mandar, ele me falou também que iria mandar um lembrete para vocês, tá? Dessas datas, desses dias certinhos, para que vocês não percam o prazo. Tá bom? Tá. Esse ponto, gente, ele é super importante para a nota de vocês, para ajudar, né? E também para a gente discutir alguns pontos da matéria. Então, o bloco ele é super importante, ele ajuda mesmo. Se você fizer com afinco, assim, ele ajuda bem, tá? O meu, acho que eu botei, não me lembro se foram 3 questões ou 2 questões, sendo que uma tinha B, não me lembro. É um bloco pequeno, o meu não é um bloco muito grande, não. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá bom? Que segunda-feira a gente tem aula também, ainda dá tempo de tirar alguma dúvida se vocês tiverem. Tá? Bom, basicamente hoje, gente, o que eu tinha feito era justamente separar o módulo interativo, porque ele fala, como eu estava dizendo, né? Ele fala sobre as organelas. Então, o título é, inclusive, a origem das organelas, e ele fala, uma das coisas, né? Fala dessa teoria que eu perguntei para vocês. É a teoria dos endosimbiontes. Que teoria é essa? É que, na verdade, existem algumas evidências de que mitocôndrias e cloroplastos, na verdade, durante a evolução da célula, enfim, né, que essa célula surgiu, a gente falou isso, né, em Origem da Vida, lembra? Lá ainda na nossa aula física, no início do bimestre, primeiro bimestre. A gente falou sobre a questão da evolução a partir de substâncias inorgânicas, você tinha combinações dessas substâncias inorgânicas para formar as substâncias orgânicas, que passaram a se organizar, formaram aquelas estruturas bem simples, né? Os coacervados inicialmente, e isso foi evoluindo e a célula foi cada vez ficando mais complexa. Vocês lembram disso? Que a gente falou lá no início? Sim ou não, gente? Me dá um ok só para eu saber se vocês estão acompanhando. Ok. Sim. Ok. Que a gente começou a falar de origem da vida, né? E uma das coisas que a gente discutiu foi isso. Bom, na verdade, depois né, dessa questão que a gente comentou, é importante a gente pensar que as células foram ficando cada vez mais complexas ao longo desse tempo, né? E aí, uma das coisas, né, uma das questões é a gente pensar
que algumas organelas, né, e aí tem evidências para isso, que algumas organelas foram internalizadas nessa célula, tá? Ao serem internalizadas, elas passaram a exercer uma função no interior dessa célula. Ou seja, a célula e a organela agora passaram a viver numa relação íntima, né? Onde a organela funcionava em prol da célula e a célula ganhava vantagens com isso também, né? Pelo fato dela estar ali no seu interior. Numa relação íntima que é chamada de... essa relação é chamada de simbiose, por isso recebe esse nome a teoria. Endo é de dentro, né? Então existe uma relação simbiótica íntima entre essas estruturas e que acontece porque a organelas, na verdade, eram micro-organismos que foram internalizados na célula e passaram a funcionar dentro dessa célula, tá bom? Célula essa que foi ficando cada vez mais complexa ao longo da evolução. E que essas organelas, agora organelas, né, passaram a desempenhar uma função importantíssima nessas células. Então, acredita-se, né, que as mitocôndrias, na verdade, eram bactérias que foram internalizadas e os cloroplastos eram algas, enfim, cianobactérias que foram internalizadas, tá? Por que se acha isso, virou uma teoria e acha-se isso, né? Porque existem algumas características da mitocôndria que se assemelham a bactérias, né? Então, a mitocôndria tem um DNA circular, que é igual de bactéria, que é parecido com o de bactéria. O ribossomo, e a gente já viu ribossomos, né? O ribossomo, ele tem uma estrutura semelhante ao ribossomo encontrado em bactéria. E esse ribossomo é diferente do ribossomo encontrado na célula. Vocês estão entendendo o que eu estou falando quando eu falo isso? Deixa eu tentar... Vou tentar desenhar aqui, né? Seja o que Deus quiser. Vamos lá? Então, a gente tem aqui, ó. É como se fosse assim. Eu tenho, né, a minha célula eucariota, ok? O núcleo da minha célula eucariota, as minhas organelas. Vocês estão vendo, né, gente? O quadro branco. Sim. Tá. Acredito que a gente tem uma célula extremamente complexa, né? Minha mitocôndria, meus lisossomos, meus ribossomos, ok? Enfim, uma série de estruturas. Complexo golgiense, né? Muito bem desenhado pela professora. E aí, essa complexidade, acredito-se que ela foi sendo adquirida ao longo da evolução, né? Enfim, cada vez células foram sendo selecionadas, aquelas que tinham características vantajosas de sobrevivência, né? Então, acredito-se, na verdade, que ao longo do processo evolutivo, ao longo desse processo, na verdade, a mitocôndria, né, que eu desenhei aqui, ela pode ter sido internalizada, tá? Aí, deixa eu tentar pegar aqui um. Então, por que a gente acredita isso, né? Então, porque eu vou olhar aqui a minha mitocôndria em detalhe, ela tem duas membranas, né? Uma membrana externa, uma membrana interna, ok? Membrana interna essa, lembra que é onde acontece a cadeia respiratória, lembra disso? Sim? Aqui você tem um espaço entre as membranas, certo? Membrana externa, membrana interna, beleza? Entre essas características então, que apoiam essa teoria, você tem um DNA circular. Quando você compara uma bactéria, uma bactéria, né? A mitocôndria, quando você compara, você vê que a bactéria também tem um DNA circular, ok? As mitocôndrias têm ribossomos. Ué, mas espera aí, a célula eucariótica também tem ribossomos, certo? Só que quando você olha esse ribossomo aqui e esse ribossomo aqui, eles são diferentes. Agora, quando você olha o ribossomo da célula procariota, né? E o ribossomo da mitocôndria, eles são semelhantes, ok? Essas são algumas evidências de que provavelmente isso era um procarioto, né, que foi internalizado
e que passou a fazer parte dessa célula, tendo uma relação íntima com essa célula, e virou uma organela celular, que inclusive, quando você tem divisão celular, todas essas estruturas vão ser recompostas para que as células filhas mantenham as estruturas celulares. Ok? Foi, gente? Sim. Foi. Então, e essa é a tal teoria endossimbionte, que na verdade funciona para mitocôndria, mas funciona também para cloroplasto. Então, se eu pego aqui uma célula, né, vegetal, e por que eu desenho a célula vegetal desse jeito aqui mesmo? O que ela tem aqui que eu estou desenhando agora? Isso aqui? Sim. Parede celular Celular. parede celular celulósica, né? É feita de carboidratos e ela funciona para dar estrutura para a célula vegetal, dar resistência. A célula vegetal tem membrana? Também. Então, ela tem uma membrana, sim, tem além de parede celular, ela vai ter membrana plasmática, né? Tá bom? Então, tem parede celular? Tem. Tem membrana plasmática? Também tem, ok? Aí é uma célula eucariota, né? Então vai ter núcleo definido por carioteca. Vão ter lá todas as organelas, né? Não são todas as organelas presentes em célula animal que tem na vegetal, tá? Então, por exemplo, centríolo não tem célula vegetal, mas tem célula animal, ok? Aqui, por exemplo, tem um vacúolo, né? Presente em célula vegetal e ausente em célula animal. Parede celular está presente aqui, está ausente na célula animal, ok? Então, célula animal não tem parede celular. E, além disso, né, as células vegetais vou até fazer de verde. Hoje eu tô com uma mão usada. A célula vegetal tem cloroplasto. A célula vegetal tem mitocôndria? Tem. Ah, não quero verde não, quero preto. A célula vegetal tem mitocôndria? Tem mitocôndria também. Tem mitocôndria. Porque a célula vegetal faz respiração celular. Ok? E faz fotossíntese também? Também. Faz fotossíntese. Tá bom? Então, faz respiração celular? Faz. Tem um textinho aqui, ó. Faz respiração celular e também fotossíntese. Portanto, vai ter, né? Tá aqui, ó, célula vegetal. Beleza? Então, ela faz fotossíntese e faz respiração celular. Beleza. O cloroplasto segue a mesma ideia, né? Que a gente estava falando da mitocôndria. Provavelmente, ao longo dessa evolução da célula, houve, então, a internalização dos cloroplastos esses que participam diretamente da fotossíntese. Por quê? Porque o cloroplasto possui, né, pigmentos, então você tem clorofila ali, os fotossistemas estão ali participando do processo, e esses fotossistemas vão ser responsáveis pela captação, né, da energia luminosa, ok? Produção do ATP. ATP é esse que vai ser utilizado na fase chamada de ciclo das pentoses para a produção do açúcar, que é o objetivo da fotossíntese. E ele também, assim como a mitocôndria, o cloroplasto também possui algumas características que assemelham essa organela a organismos procariotos, porque também vai ter lá um DNA circular, vai ter ribossomos que também se assemelham mais aos ribossomos procariotos do que o da própria célula que a organela está dentro, tá? Então, são essas algumas evidências. Foi, gente? Ajudou? Ajudou. Beleza. E aí, para fechar,
Só vou tentar abrir aqui, deixa eu ver se eu já tinha deixado aberto. Se é esse aqui. Acho que é. Deixa eu só ver se é esse aqui ou se eu já tirei. Não, é esse aqui não. Peraí. Vou pegar para vocês. Só pra gente dar um pulinho aqui no nosso livro. Para quem chegou agora, gente. Oi, oi, tudo bem? Teve gente que chegou depois que eu já tinha começado. Deixa eu só achar ele aqui. Cadê? Núcleo de visão celular. Não, esse aqui mesmo, vai me lembrando. Aula que vem é módulo novo, tá? Núcleo de visão celular. Então, deixa eu só pegar aqui o livro de vocês, só para a gente fechar. Na verdade, hoje a ideia é a gente dar uma geral mesmo, tá? Não deixem de fazer essa atividade do módulo interativo, que o módulo interativo, ele trabalha mesmo de outra maneira, né? De outra forma, os processos que a gente está vendo, assim. Então, ele te dá uma forma mais aplicada, muitas vezes, né? Com gráficos, ok? Então, assim, vale super a pena, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se vai ser assim. Deixa eu diminuir um pouquinho e tirar a minha câmera da frente para poder visualizar. Ok, então aqui a gente tem, né? Seguindo lá para os processos. Então, basicamente, gente, a gente já viu na aula passada, eu utilizei, inclusive, essa imagem daqui, não sei se vocês lembram, né? Que falava do processo da respiração como um todo. Então, assim, agora a gente fechou os 3 processos que a gente começou a trabalhar. A respiração celular, a fermentação e a fotossíntese, tá bom? Então, na primeira vez que a gente se encontrou aqui para falar desse processo, eu falei do processo energético, né? Eu falei sobre a respiração celular, né? Composta pela fase de glicólise, inicialmente, que acontece no citoplasma celular, vai formar ATP, vai formar ácido pirúvico no final do processo, e os hidrogênios liberados vão ser transportados para dentro da mitocôndria. O ácido pirúvico também, né? Existe aqui uma série de reações, tá? Que vão acontecer com algumas reações que vão acontecer com esse ácido pirúvico. Deixa eu ver se ele está aqui embaixo. Aqui, ó. Que quando esse ácido pirúvico é formado, existe a liberação de mais hidrogênio, né? Que tem hidrogênio aqui, gás carbônico, ok? E uma ligação com uma coenzima A. Esse composto agora que perdeu um carbono, né? Tinha 3, ó. 1, 2, 3. Agora tem 2, é um acetil. Tem 2 carbonos, vai entrar numa sequência de reações que é chamada de ciclo de Krebs. Onde acontece o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial, ok? Então, o ciclo de Krebs, ele está acontecendo aqui, ó, dentro da matriz mitocondrial. Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma mitocôndria. Essas dobras da membrana interna são chamadas de cristas mitocondriais e essa região é a de matriz. Portanto, né, o gás carbônico que a gente elimina na nossa respiração, ou seja, sai o gás carbônico das nossas células que acabaram de fazer a respiração celular. Esse gás carbônico vai para a circulação sanguínea. Da circulação sanguínea, eles chegam aos pulmões e a gente libera esse gás carbônico. Da onde veio esse gás carbônico? Daqui, dessa fase. Como eu mostrei para vocês aqui anteriormente, ó, tem gás carbônico, cadê ele? Não, é mais para baixo. Tem gás carbônico sendo liberado aqui, tá vendo? Tem gás carbônico sendo liberado aqui. Portanto, esse gás carbônico, né, liberado no ciclo de Krebs, é exatamente o gás carbônico que a gente... Surgiu aqui, não. É exatamente o gás carbônico que a gente libera, tá bom?
na nossa respiração. Então, enquanto as nossas células estão fazendo respiração celular, gás carbônico está sendo liberado aqui, no ciclo de Krebs, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea chega aos nossos pulmões e aí a gente respira. E está tudo interligado. Inclusive, o oxigênio que a gente inspira, ele vai participar da terceira fase, né, da fotossíntese, que é essa que acontece nas cristas mitocondriais, que é chamada de cadeia respiratória. Deixa eu só ver se tem alguma outra imagem aqui que eu quero usar. Na verdade, o que vai acontecer? Aqui, ó, tá aqui a cadeia respiratória. Eu vou dar um zoom nela aqui. Nas cristas mitocondriais, você tem uma sequência de proteínas transportadoras de elétrons. Olha aqui aqueles transportadores de hidrogênio chegando, né? Existe o transporte do elétron, tá bom? O hidrogênio passa para o espaço entre as membranas, que eu tinha mostrado para vocês, o espaço entre as membranas. E aí, quem vai receber o elétron por último? Quem vai ser o aceptor final de elétrons? O oxigênio, que ao se ligar, né, existe uma substância aqui, que é a ATP sintase, que é como se fosse uma catraca mesmo. Na hora que o hidrogênio volta, ele acaba gerando aqui, né, uma reação favorável à produção à liberação de energia, produção de energia. Só que essa energia não fica livre, ela é armazenada na molécula de ATP. Agora, o hidrogênio, né, presente aqui, se liga ao oxigênio, que era receptor final de elétrons, e forma água, tá? Mas nem toda célula tem toda essa maquinaria para tirar a energia da glicose. Então, a gente viu alguns processos fermentativos na última aula. É uma maneira de você quebrar a glicose para conseguir energia. Só que é menos eficiente, né? Você consegue menos energia por molécula de glicose, né? Então, enquanto a respiração, na respiração você consegue mais ou menos 30 e, enfim, tem a controvérsia, mas assim, 30 e poucos ATPs, mais de 30 ATPs, no caso da fermentação, você só consegue 2 ATPs por molécula de glicose. Então, é menos eficiente, mas em compensação, é necessário uma maquinaria muito mais simples para ser realizada, tá bom? E a gente viu as aplicabilidades desse processo fermentativo também. E aí, gente, entra a fotossíntese, né? Fotossíntese é essa que é utilizada pelos fotossintetizantes para a produção de açúcar. Para que a fotossíntese aconteça, precisa de uma fonte de carbono, que é o gás carbônico, água, luz, tá? Qual é o objetivo da fotossíntese? Formar a tal glicose que vai servir de alimento para a planta e que vai servir de alimento para você na hora que você for fazer sua respiração celular, tá bom? Então, as plantas, elas produzem essa glicose e utilizam a glicose pelo processo de respiração celular. Produzem por fotossíntese, utilizam por respiração celular. Nós não produzimos, então nós consumimos pela ingestão e utilizamos essa glicose pela respiração celular, ok? Basicamente, assim como a respiração, a fotossíntese também é dividida em fases, né? Então, você tem fases que participam com a luz participando diretamente, né? Que são as fotofosforilações, ou seja, etapas onde há produção de ATP com participação da luz, e também a fotólise da água, tá? Que é, na verdade, uma lise da molécula de água, fundamental para aqui o elétron, né? Que aqui é a lise da água mesmo, quebra. Vai formar o oxigênio que você respira, tá bom? É esse o oxigênio que as plantas liberam e vai para a atmosfera, enfim. Íons hidrogênios e os elétrons são importantes para
neutralização, né, e regulamentação ali daqueles processos que acontecem na fotossíntese. Eu não vou hoje me estender no processo fotossintético, tá bom? Mas a gente vai ter aí uma semana de revisão que eu vou focar um deles vai ser justamente para a gente falar sobre fotossíntese. Beleza? Foi, gente. Não deixem acumular, tá bom? Não deixem acumular, porque é bastante matéria, tem bastante matéria pra gente trabalhar, tá? Ok? Ok. Beleza. Se tiverem qualquer dúvida, coloca lá no fórum, tá? E aí a gente discute fotossíntese com mais detalhe na semana de revisão, que eu quero mostrar um experimento para vocês que fala sobre fotólise da água e mostra como eles descobriram, né? Como é que os pesquisadores descobriram que o oxigênio liberado durante o processo de fotossíntese, esse oxigênio vem da água, né? E não do gás carbônico, como a grande maioria das pessoas acha que é. Tem gente que fala assim, na fotossíntese a planta transforma gás carbônico em oxigênio. Não é verdade, isso está incorreto, ok? O oxigênio liberado pela planta vem da molécula de água e não da molécula de gás carbônico. E aí a gente vai trabalhar isso na revisão, que aí a gente vê as fases e vê os experimentos também, tá bom? Tá bom. Então, ó, um beijo, espero todos vocês aqui na segunda-feira, tá? Bom fim de semana, aproveita bastante todas as lives. Beijo. O que não tem remédio, remediado está, não é mesmo? Então vamos aproveitar as lives. Beijo para vocês, gente. Tchau.